Oi gente, nós estamos aí no FAQ número 6 e vamos às perguntas, porque como sempre é segredo, o Pé só fala na hora pra mim. Vamos aí, quero ver. Como sempre, aquelas perguntas recorrentes, né? Que o pessoal sempre pergunta e depois perguntam pra gente em qual episódio foi respondido, né? Então é mais fácil pegar o FAQ, já tem tudo mais Já ou menos. está tudo catalogado. Bom, a pergunta coletiva aqui tem a ver com o músico que vai iniciar. Ele quer saber sobre a guitarra de entrada para ele. Ou ele já tem alguma experiência, ou ele vai começar a tocar guitarra. Então, por exemplo, o Ricardo Martins, ele diz: salve Peritiguês, quero pegar uma Strato boa e barata. Além da Tajima, vocês recomendam a Seise? Grande abraço para vocês. E uma outra pergunta, está dentro também de preço de guitarra, mas numa outra faixa, já é o Murilo Jacomel, que ele diz: Tiguês, tenho até 3 mil reais para investir em uma guitarra que seja versátil. Quais as boas opções atualmente? Então o assunto de hoje é sobre valores, sobre guitarras versáteis e baratas. Bom, além da Tajima, nossa, existem várias, né? A Tajima é uma das mais baratas e bem garantidas que vão dar certo. Elas têm uma qualidade muito boa, eles fazem um lugar bom. Tem as Stringberg também, que são super guitarras também, são muito boas. Bem baratas elas são, mas tem que fazer umas modificações dela, mas é bem pouco. E vai do gosto e da posse que você tem, para trocar captador, trocar... Isso, os caras trocam de Gibson, trocam de Fender, isso é gosto. Mas, naturalmente, elas funcionam bem. A Tajima, a Stringberg, a Sage, que você falou, a Sage é ótima. Nossa, a Sage é um pouquinho mais sofisticada. Se você pegar uma Sage boa mesmo, como uma Tajima boa também, se você pegar uma Tajima boa é top, né? O Sage é uma das marcas que o Tajima fez também, que são ótimas também. Já é uma qualidade um pouquinho superior às simples da Tajima. É um pouquinho superior, bem superior. E tem também uma Squier. Uma Squier é super top. Você pega as Squier hoje, são muito bem feitas, os shapes atrás estão... Não é mais aquela coisa grotesca, se você pega as boas também. Os shapes atrás são bem feitinhos do braço. É uma guitarra tipo perfeita para você dar um upgrade, trocar um captador, uma tarraxa, uma ponte. Isso é um upgrade para ficar tipo top mesmo, tipo Fender de 10 mil. Você gasta aí 2 mil, 3 mil reais, põe uma ponte boa, caso seja necessário. Uma vez que ela funciona, não precisa trocar. O máximo que pode acontecer é quebrar aquela base de alumínio, que quebra muito fácil, porque elas são muito frágeis, é feito com farinha de trigo, com alumínio, com rebarba de pó de esmeril. É horrível, é muito mole. Mas você pode mandar aquele cara que faz aquelas bases lá, como é que chama ele? Que faz Blocos Manara. É isso. O cara faz os blocos lá, você põe um bloco, você manda a medida do parafuso, ele faz para você o bloco. Aí, a alavanca vai ficar sempre boa, mantendo ela lubrificada. Se ela estiver funcionando bem, a única coisa que pode estragar é isso. Então, convém você trocar o suporte dela. Não vai mudar o som, não vai mudar nada. Isso não é porque você vai pôr essa peça. É qualidade, uma peça melhor para você não quebrar e você ter uma durabilidade. Não vai mudar o som da guitarra. Não vai ficar mais sustain, não vai ficar mais nada. O sustain vai estar na construção dela e na boa regulagem dela, no belo encaixe do braço, bem apertado os parafusos, o ângulo certo dela em relação ao corpo. Você pode botar ela assim, pode botar ela assim. O ângulo determina muito mais o sustain do que a própria peça que está nela. Só não pode ser uma peça de péssima qualidade. E como ele estava falando da guitarra até uns 3 mil reais, uma vez que você tem 3 mil reais, eu acho que uma Squier seria ideal, porque ela já é tipo uma Strato perfeita. O que você pode acrescentar nela são uns picapes melhores, de Alnico, ou um Noiseless, que eu prefiro um Noiseless, que é mais silencioso, mais garantido para não ter problema. Tem um pouquinho mais de punch. Talvez uma tarraxa, mas geralmente a Squier é um pouquinho melhor para quem tem uma grana para gastar. Isso pro lado pop. Eu preferia, se você... É que eu sou um cara meio estranho, eu gosto muito das Ibanez, entende? Então... Eu ainda acho que uma Ibanezzinha aí com 22 traços, com 2 humbuckers e um single, seria a mais versátil de todas. Ela fica com um timbre bem semelhante da Les Paul, um timbre bem semelhante da Strato, e de acordo com as defasagens que a gente pode fazer, ela fica com uma Telecaster, uma Strato e uma Les Paul. Você ligado, você não vai sentir diferença de uma Les Paul, de uma Strato e de uma Tele. Então
o mais versátil seria uma Ibanez com 22 casas, não com 24, porque já é bem... De 24 ela tem um timbre dela exclusivo, é bem Ibanez de 24, tipo Jackson de 24. Ela tem um timbre, você não vai conseguir tirar alguns timbres de Fender, e nem de Les Paul, porque ela está um pouquinho para trás do captador de grave. Mas, se você encontrar uma Ibanez de 22 casas, tipo uma Satriani antiga, porque a Satriani também está com 24 agora, mas uma Satriani das antigas, uma Frank Gambale, mas essas são guitarras caras, mas existe a segunda linha, pode ser da Indonésia, pode ser uma AS, né, da Ibanez, a S, pode ser, que é tipo Frank Gambale, a Satriani com 22 casas, pode ser uma Rodstar com 22 casas, eu não sei qual é a RG, alguma, não lembro o número dela, mas tem que ser uma guitarra de 22 casas, que é para você ter todos os timbres e ser a guitarra mais versátil de todas. Tem que fazer os captadores funcionar, defasagens, tal, fazer uma série de coisas, mas você fica com todos os timbres semelhantes a Les Paul, Telecaster e Strato. Eu acho que seria uma das melhores. Então, gente... Como é que você colocaria num pódio as guitarras? A Japan, a American, a coreana, a mexicana, em relação à construção? Porque você já falou que tem umas mexicanas que são melhores que as americanas. As mexicanas são top. Se você pegar as mexicanas boas, elas são melhores que as americanas. Mesmo sendo, e ainda mais sendo que as americanas, quem faz são os mexicanos. Dela mesmo. O cara fala, não, essa aqui é americana. É americana feita por mexicano. Se você abrir os braços, todos vão estar lá escrito tudo em mexicano. Em mexicano não. Os principais, como é que se diz? Chefes de um determinado grupo de pessoas. Eu vou citar alguns nomes, tá? Os antigos, que eram os tops. O Torres, Sandoval, Meirelles, Rivera. Como é que eu vi outro dia? Cruz. Tem um monte de... Você abre as guitarras, todas têm uma assinatura de um mexicano. Se o chefe que coordena as guitarras é um mexicano, imagine quem está trabalhando. Mexicano, porque americano não sabe fazer. O americano não faz nada, ele paga para fazer. O americano não faz guitarra. Aí você vai pegar um John Suhr, que é um americano. O John Cruz já não, porque o John Cruz não é americano. Ele pode ter nascido nos Estados Unidos, mas é mexicano. E a nacionalidade não quer dizer nada. Entende? Não quer dizer. A guitarra é feita no México. As guitarras mexicanas eram ruins, mas hoje elas são muito boas. Como as chinesas, eram péssimas. Hoje as chinesas são ótimas. Desde que você compre no lugar certo, na fábrica boa da China. São perfeitas as chinesas. Elas fazem umas Ibanez lá. Mano, é perfeita, mas tem que ser na fábrica de verdade. Não na fábrica que... O cara tem uma fábrica aqui, o cara monta uma do lado, uma custa $300, a outra custa 50. E você olha, vocês são iguais. Porque o cara fala, vou fazer aquela guitarra, 50. Precisa de uma televisão de 50 polegadas. Lá a televisão de 100 polegadas custa $200, né? Lá é outro tipo de dinheiro, né? Isso é um outro mundo, né? Então convém você ver uma guitarrinha de 22 casas. No patamar, né, que você fala. A mexicana eu acho boa, mas assim... As americanas são tops, mas eu ainda me dedico um pouco mais, eu tenho uma quedinha pela Japan. Sempre. As Japan sempre são... As japonesas de verdade são mais confiáveis, eu acho, na minha opinião. Valeu, gente, até a próxima.